Salve, salve você ligado no canal do Professor Clóvis News, o canal de notícias da política, da família, da música, da arte e da comunicação. Eu fiz um vídeo no meu outro canal dizendo que as urnas tinham sido fraudadas. Você sabe o que aconteceu? O pessoal, sentou o pau e disse que o professor Clóvis estava pirando, que o professor Clóvis viajou. E no dia seguinte, a deputada federal mais votada do Brasil, a Joyce Hasselmann, entra com uma notícia bombástica dizendo que descobriram o hacker que fraudou as eleições, descobriram os erros, as falcatruas que fizeram com o pessoal do TSE, e muita gente, muita autoridade foi comprada, e não foi por pouca grana, não, foi uma quantidade absurda de dinheiro. Então, eu vou pedir que você se inscreva nesse canal novo, me dá essa força da sua inscrição, me dá essa força compartilhando o vídeo para fortalecer o canal e para fortalecer a democracia nesse país. Porque o que fizeram com o seu voto, o que fizeram com o meu voto, é uma pouca vergonha. Eu estou indignado. Olha só que notícia bombástica. Do hacker que fraudou pelo menos 3 eleições no Brasil, incluindo uma eleição nacional. Eu vou repetir. Eu cheguei ao hacker, ao 01. Aliás, ele já foi considerado o hacker número 1 do mundo. Ao hacker que fraudou, segundo ele mesmo, o processo eleitoral no Brasil. E ele dá nomes e sobrenomes, num relato que você vai ouvir daqui a pouco, de quem estaria por trás de tudo isso, de quem bancou a conta, claro que com o nosso dinheiro. Eu vou te dar alguns dados antes de colocar essa gravação no ar, que você vai ouvir, e você vai entender como é que funciona o processo. Antes de mais nada, eu já aviso aos desavisados que tais informações não estão só em minhas mãos. Claro, eu não sou idiota e nem vou me transformar em arquivo vivo. Tais informações, assim como aquelas que eu já havia passado para vocês, das negociatas dos 600 milhões, estão em mãos de outras pessoas, mais capazes, mais protegidas do que eu, no processo de investigação. Então, um aviso aos desavisados. Não adianta ameaçar, não adianta vir para cima, não adianta querer me transformar em arquivo, porque mais gente sabe. E aqui eu lanço um desafio às autoridades. Querem o nome completo? O sobrenome? Querem trazer para o país? Porque nesse momento ele não está no país. Nesse momento ele não está no país. Querem trazer para o país? Querem investigar? Ou querem que eu investigue? Assim que eleita deputada federal pelo estado de São Paulo. Uma CPI de verdade. Para botar gente de verdade na cadeia, gente grande, peixe grande de verdade. Quem é o hacker que cometeu fraudes, tanto nas urnas, quanto no processo de transmissão dos dados no servidor do TSE, segundo a fonte que você vai ouvir daqui a pouco? O hacker, considerado o número 1 do mundo, é um brasileiro que fez uma grande fortuna cometendo crimes contra o sistema financeiro, invadindo bancos, e depois acabou migrando para esse negócio que é tão ou mais vantajoso que a invasão de milhões de contas bancárias, que foi o que ele já fez. Ele já foi preso, tem passagem pela polícia, mais de uma vez. A prisão que levou esse hacker para a cadeia foi porque ele causou um desfalque milionário. Coloca milhão em cima de milhão. Dinheiro tirado de contas bancárias sem que ninguém percebesse. Um pouquinho de cada uma, um pouquinho de cada uma, até cometer um desfalque milionário. Milionário. Coloque aí vários prêmios de loteria, de Mega Sena acumulados. Este homem, com estreitas ligações com governos antigos do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul, com estreitas ligações com Dilma, Lula e com integrantes do STF, segundo a fonte que você vai ouvir,
tinha portas abertas e muito, mas muito poder. O negócio desse homem, que eu repito, tem o nome e sobrenome, paradeiro da família, onde se hospedou nas últimas vezes, por onde passou, com quem conversou e quanto tinha dentro de uma mala de academia da marca Nike em dólares. Essas informações todas estão em minhas mãos. Esse homem, que saiu lá da classe média e virou um grandíssimo de um milionário, que foi sequestrado muitas vezes, sequestrado por bandidos travestidos de policiais, não pelos policiais de verdade, policiais corruptos, alguns descobrindo parte dos esquemas, sequestravam e ele se liberava, pagando o resgate. Virou um alvo como a galinha dos ovos de ouro do crime. Esse homem tem 2 coberturas na Zona Oeste, aqui de São Paulo. Esse homem tem algumas empresas para lavar o dinheiro, para esquentar o dinheiro. E tradicionalmente, quando anda pelo Brasil, anda com uma mala de academia cheia de dólares. Os negócios fechados, segundo a fonte que você vai ouvir, os negócios fechados envolvendo fraude de urnas e fraude nos sistemas, são feitos em Portugal, não no Brasil. As negociatas todas, não só essas, tá? Não só essas, envolvendo a fraude no sistema de eleições, como outras negociatas envolvendo portos e outras tantas negociatas envolvendo o antigo governo federal, acontecem e, segundo ele, figuras do altíssimo escalão, do mais alto escalão do poder judiciário desse país, acontecem em Portugal. É um brasileiro que se esconde lá para fazer as negociatas. O número 1 do mundo. O homem que anda por hotéis de luxo em São Paulo e que tem um time de hackers. Não é só ele. Alguns integrantes deste bando, deste hacker 01 do mundo, alguns integrantes já não estão aqui para contar a história. Entre eles um jovem que foi executado no Rio de Janeiro, porque abriu a boca. Ele participou de um outro processo de fraude. Não o processo que eu vou detalhar para você agora. Ele participou de uma coisa chamada leilão de urnas. Em que nos governos do Rio de Janeiro, quem pagava mais levava a eleição. No leilão de urnas. O hacker que abriu a boca não está mais aqui para contar a história. Um jovem foi morto. Executado. Arquivo queimado. Absolutamente queimado. Este hacker é um homem que fez muitos negócios com os governos Dilma e Lula. E que, no ano passado, encontrou com esta fonte que você vai ouvir aqui, também um hacker. Também um homem que entende de tecnologia. Também um homem que já fez negócios com o hacker número 1 do mundo, o fraudador de eleições. E nesse encontro, ele detalhou como eram as conversas com o alto escalão do poder político, com um ministro do Supremo, que também passou pelo TSE. Essas conversas fora do Brasil, repito, como eram essas conversas, como eram as negociações. E disse que estava bastante tenso, porque estava cansado de fazer tais fraudes. Mas que a encomenda já estava feita, agora para 2018. Você vai ouvir alguns detalhes da conversa, o nome da fonte, obviamente, será protegido. Por quê? Porque ele, a partir do nome, a partir do momento em que é revelado o nome, vira alvo. Vira alvo. Então, sob o juramento de resguardar o sigilo de fonte, eu vou colocar para você aqui a conversa com este hacker que me entregou quem é o hacker fraudador do sistema. E como o sistema poderia ou poderá, a depender da nossa vigilância, ser fraudado. Através de uma coisa chamada alteração de rotina. Para você que não é do meio de TI, como eu não sou, e perguntei
pedir para que me explicasse o que é alteração de rotina, é uma espécie de um programinha colocado no servidor do TSE, que pode fazer qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa, desde que a porta seja aberta de dentro para fora, desde que alguém dentro da corte abra essa porta. O nome do hacker número 1 do mundo também será mantido aqui sob sigilo. Para as autoridades está disponível. Por quê? Porque também, a partir do momento em que o nome está exposto, ele torna-se um alvo. Eu vou colocar para você um trecho de uma longa conversa que eu tive em relação a esse assunto. Preste atenção nos detalhes que ele conta em relação ao processo, como a fraude pode ser feita, qual é a vulnerabilidade, o que o hacker que garante que fez a fraude fez, com quem ele conversou, qual seria o esquema para essa eleição. Preste bem atenção. E depois eu vou trazer para você quais são as possibilidades de nós nos protegermos nessa eleição, em que todo o povo de bem quer um presidente fora desses esquemas, inclusive desses de compra de urna, em que todos os bandidos, crápulas ligados às fraudes estão com o crime organizado e contra o Jair Messias Bolsonaro. Preste atenção no que diz o hacker que entregou o número 1 do mundo, segundo minha fonte, o fraudador do sistema eleitoral. Em 2017, tive uma reunião com essa pessoa para tratar de um assunto comercial, de uma venda de empreendimento, procurando investidores, que ele fazia uma fraude bancária, que tinha sido preso em outro tempo, 2005, e depois conheceu, com o passar do tempo, ele conheceu um pessoal do PT, conheceu o pessoal do Lula, da Dilma, o próprio, uma pessoa do STF, lá que é ministro. Isso são palavras dele, né? Isso que ele passou para mim. Nessa conversa, a gente marcou uma outra reunião para tratar desse negócio e ficou muito superficial, né? Assim, naquele primeiro, me despertou a curiosidade. Na segunda vez eu conversei com ele e aí que ele pegou e explicou como que funcionava. Que a fraude não era só nas urnas, né? Tinha aquela coisa do leilão, que era feita das urnas, que era na urna, isso era uma coisa que ficou no passado, que eles já faziam direto dentro do TSE, né? Dentro dos servidores onde que recebiam, onde eram descarregadas as informações das urnas. E era lá que eles faziam as manipulações dos dados. Através de um software, de um programa. Isso, através de uma rotina dentro do servidor. Então é isso, e que ele tinha um contato, né, frequente com esse senhor aí. E esses contatos eram feitos onde? Em Portugal, na Europa. Assim, onde que eles tratavam não só dos negócios, esse tipo de negócio, de outros negócios. Ele se tornou uma pessoa muito poderosa. Inclusive nessa reunião, né, ele estava com uma mala de dinheiro, fazendo câmbio, não sei o que ele fazia, mas ele tinha muito dinheiro ali. Dólar? Tinha uns 500 mil dólares, mais ou menos. Andando com a mala Isso, dentro do Brasil, dentro de um hotel, isso, tranquilamente. fazendo a troca de dinheiro. Fazendo mudança de posição. O que é mudança de posição? Mudança de posição é quando a pessoa tem real e ela quer mandar dólar para fora, né? Ou o contrário, né? Tem dólar que é inverter, né? Então, assim, o pessoal tem conta fora, a China, isso é um mercado que é comum aí entre doleiros, né? Então ele estava agindo como um doleiro aí, talvez naquele momento, e era uma coisa que ele fazia naturalmente. Você também é hacker. É possível fazer o que ele disse? Tecnicamente, você que conhece o sistema, é possível colocar um programa, um software dentro desse servidor do TSE e fazer a mudança de dados? Se você tiver acesso, alguém lá dentro, quem possa, né,
se não tiver uma auditoria, não tiver alguém que acompanhe, que seja de confiança, você não vai conseguir ver o que está numa rotina. Você não consegue. Então, é possível, sim. E essa rotina, esse programa pode fazer qualquer coisa. Quer dizer, tirar voto de A e colocar em B, tirar de C e colocar em D, dividir, a cada 10 votos por o candidato João das Couves, 5 vai para o outro candidato. É difícil fazer isso? Olha, se você tiver o acesso, não é difícil não, é muito simples, é fácil. Então depende de alguém dentro do TSE. Alguém lá de dentro tem que saber. Tem que saber, alguém tem que permitir. Tem que abrir a porta. Isso, sempre é assim, senão não funciona. E esse cidadão que hoje está em Portugal, ele havia comentado das fraudes anteriores? Eles fizeram, acho que umas duas ou três eleições que ele participou diretamente. Depois da prisão, né, ele ficou preso um tempo, né, mas não por fraude eleitoral, por outros Crime. outros crimes, né, que seriam Desvio de contas bancárias. Isso. Fraudes em banco, bancos federais. E ele deu alguma pista de que estava conversando para essa eleição, da última vez que você falou com ele, para essa eleição agora de 2018? A pista que ele deu seria que ele ia conversar com o ministro, né? Sendo que anteriormente essa pessoa tinha muito acesso, dava muito poder para ele. Ele tinha muito acesso ao governo do Rio Grande do Sul. Eu nem sei qual partido, né? Hoje eu nem tive a curiosidade de saber qual partido, mas ele tinha